Graça e paz, mais uma vez. Gostaria de ler um texto do Evangelho de João, no capítulo 6, do verso 16 ao verso 21. É um texto singelo. Jesus está acabando de multiplicar pães na região de Tiberíades. E depois de ter feito, a Bíblia diz que Jesus estimula seus discípulos a fim de que eles fossem. Que havia uma determinação dele a ficar só. Porque não era comum isso. Tendo despedido o povo eles iam juntos. Mas só que de uma forma muito peculiar, Jesus estimula os seus discípulos para que eles fossem na frente dele. De modo que eles entram no barco. E na leitura que vamos fazer, dá para perceber que eles deixam um barquinho para trás. Possivelmente um barco reserva. Na expectativa de que Jesus, tendo feito o que ele queria fazer, ele mesmo pegasse o barquinho e fosse remando até eles. Esse é o contexto. Agora vamos ler o texto. Está aqui no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 16, que diz o seguinte: Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando o barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus ainda não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou a seu destino. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Eu estava meditando nesse texto, e como é impressionante como nós ainda não conhecemos um pouco de Deus, nem um terço de Deus, né? Qual de nós já não vivemos situações na vida em que a impressão que a gente tinha é de que Deus não estava nem aí, que na verdade você orava e a impressão que tu tinha das coisas, de vez de melhorar, as coisas pioravam, as coisas ficavam mais escuras. Você tinha uma ligeira impressão que você estava andando no meio do mar, no meio de uma tempestade, e percebia que a força do vento contra você era muito grande, de modo que você orava para que Deus manifestasse, para que alguma coisa de Deus fizesse valer a pena a sua oração, e você percebia que nada acontecia, nada mudava. Eu me lembro que quando, no início da minha conversão, no período daquele maravilhoso tempo, do tempo de primeiro amor, eu vivi uma expectativa muito grande acerca da força da oração. Então, é bem verdade que quando nós somos novos convertidos, nós sempre apresentamos essa maneira forte de buscar, de adorar, com a convicção, certeza, de modo com uma grande experiência de vida, até porque é uma nova vida que estamos experimentando. Eu me lembro que quando eu fiquei enfermo, era fato a minha oração, eu vivia constante oração porque estava difícil. Eu vivi numa dificuldade, tomando antibióticos. Eu me lembro que eu orava a Deus e percebia que nada mudava. Eu cheguei ao ponto da minha imaturidade questionar a Deus
porque Deus não estava me respondendo. E essa situação, irmãos, dos discípulos que foram estimulados pelo próprio Senhor Jesus, de que eles fossem na frente deles, a impressão que tinha, e quando eles foram navegando, e que a escuridão se instalou, quando a força do vento era contrário, quando o mar ficou revolto, eu fico imaginando aquelas pessoas, aqueles discípulos, porque ali, a Bíblia diz que eles estavam possuídos de temor, estavam amedrontados, ali não havia homens inexperientes no mar, eram homens cascudos no mar, homens experientes, homens que constantemente viviam no meio da madrugada, no meio do mar, até eles ficaram aterrorizados com a força do vento. A gente sabe que a tipografia daquela região, né, ali daquela região do Mar da Galileia, ali é um vale, então a força do vento ali, até o dia de hoje, algumas embarcações não navegam, não trabalham por causa daquela região ali, montanhosa, mas ao mesmo tempo aquele vale. Então, era esse cenário. Eu fico imaginando a nossa vida. Muitas das vezes nós entramos numa situação, talvez estimulado pela própria palavra. Só que as coisas, às vezes, a gente investe tanto na palavra e as coisas parecem obscuras. Parece que tudo que você investiu baseado na palavra de Deus está contrário às suas expectativas. Eu fico imaginando aqueles indivíduos, nos mandou para uma furada, né? Eles foram estimulados por ele. Só que nós temos uma vasta necessidade da presença de Deus, ao mesmo tempo tentamos manipulá-lo. O fato daqueles homens deixarem um barquinho com a grande expectativa dele, poxa, terminado de fazer o que ele deseja, por certo ele pegará esse barquinho e virá até nós. Mas só que a coisa ficou escura. Eles tinham convicção de quem de fato era. Muitas das vezes nós vivemos um cenário assim. A dificuldade vem baseado naquilo que nós cremos e temos certeza que é pela fé. Mas só que as coisas ficaram escuras. E esses homens ficaram amedrontados, de modo que quando Jesus apareceu a ele de uma forma inusitada, a Bíblia diz que ele vem por sobre o mar. E quando Deus se manifesta como Deus, como Ele quer, nós achamos que é um fantasma. Foi exatamente o que aconteceu. A nossa vida quando a gente diz que não é mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, quer dizer que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Nossos planos não é os nossos, é os planos de Deus, não tem nada a ver com nossos planos. Talvez você planejou alguma coisa, mas é Deus que está regendo. Eu me lembro que quando Pilatos chega perante Jesus e fala, tu não sabe que eu tenho autoridade tanto para te crucificar, quanto para te soltar? Jesus diz para ele o seguinte, nenhuma autoridade tu tens sobre mim, se de cima não for dado. Então os nossos planos, não os planos de Deus, né? Eles ficaram naquela grande expectativa. Mas a hora certa Deus aparece, pode ter certeza. Nada acontece na sua vida, na minha vida, por acaso. Não cai com certeza uma folha da árvore, até a própria folha seca, espera a permissão de Deus para ela cair. Eu quero que você entenda uma coisa, baseado naquilo que nós acabamos de ler. Quando Deus nos manda, independente da situação que vai vir, porque há pessoas que estão no meio evangélico, talvez são homens e mulheres cascudas já na graça do poder de Deus, no conhecimento, quando vivem a adversidade, questionam, né? Muitas das vezes nós questionamos, poxa Senhor, por que eu estou passando por isso? Até porque, se tu ler o livro de João, lá no capítulo 11, na doença de Lázaro, é bem explícito quando Jesus ele espera Lázaro morrer. Ele ouviu a história das suas irmãs enviaram um mensageiro. E há um texto no capítulo 11 que ele diz, eu muito me alegro de que lá não estivesse, para que a fé daqueles homens pudesse ser abundante. Talvez você esteja vivendo um momento de escuridão, de força do vento, de força do mar na tua vida. Parece que Deus não está nem aí.
Mas eu tenho certeza que Deus há de se manifestar de forma sobrenatural no seu problema e resolver todas as suas dificuldades. Em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo em cada momento da sua vida. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, rica e abundantemente.